Queridos amigos, senhoras e senhores, é com grande alegria que nós nos debruçamos no estudo da doutrina espírita, porque ela nos permite compreender muita coisa que se encontra oculta para o leigo. As comunicações com o mundo extrafísico, os planetas habitados, as reencarnações. E nós, desde a palestra do mês passado, que abordamos o tema Alma Gêmea, o que preciso saber, resolvemos dar uma espécie de fechamento com o título Alma Gêmea, muito mais do que afinidade. Isso porque faz parte do ser humano esse desejo inconsciente de encontrar-se com sua alma gêmea, de conviver em estado de graça. Mas o que temos visto por aí, no meu entender particular, é algo sem consistência, como sendo alma gêmea, alguém que vem nos trazer a felicidade plena, alguém que não nos contrarie. E nós, que tomamos conhecimento que a alma gêmea, como o próprio nome enuncia, é gêmea quanto à alma, não quanto ao corpo. Quando se procura uma alma gêmea, quase sempre, imagina-se alguém que seja parecido conosco, que tenha gostos similares, que possamos conviver com mais facilidade. Todavia, numa pesquisa realizada em outubro de 2016, na Universidade de Dresden, na Alemanha, comprovou-se que o amor, que a paixão, que a atração sexual entre os seres não se dá pelas semelhanças, mas muito mais pelas diferenças. Nós diríamos, é mais uma complementaridade do que uma afinidade apenas. E tem sentido, porque se eu sou calmo, a companheira ou o companheiro pode ser agitado. Se eu sou muito racional, o companheiro ou a companheira pode ser intuitiva. Se eu gosto de pesquisas e o outro não, os dois juntos vai multiplicar qualidades e poder. E isso vai facilitar indubitavelmente no processo evolutivo. Nós sabemos que os peixes, as aves e os animais mamíferos são atraídos e atraem os diferentes para fortalecer a espécie. Quanto mais diferente as suas genéticas, mais fortes são seus descendentes. Mas quando nós mencionamos a nossa fala anterior, que está dentro do nosso
subconsciente, a busca pela alma gêmea, isso verificado por Carl Jung, quando fez um estudo do inconsciente individual, do inconsciente coletivo, dos arquétipos, em que neles, dentre os arquétipos, existe o das almas gêmeas. Mas depois de pesquisarmos bastante e imaginar até que nós todos, de uma forma uníssona, pretendêssemos conviver com a alma gêmea, cheguei à conclusão que não é essa a verdade. Infelizmente, nós dizemos querer conviver com a alma gêmea da boca para fora. Muito da boca para fora. Porque nós confundimos amor com paixão. Alma gêmeas é o amor autêntico, é o amor sem interesses, sem a obsessão do egoísmo. Aquilo que é mencionado no Livro dos Espíritos, na questão 939, em que a espiritualidade nos esclarece que o amor provém do espírito e não do corpo. Então é um grande equívoco nós procurarmos a alma gêmea naquele ou naquela cuja forma física impressione, cuja beleza estética seja arrasadora. Porquanto o amor provém do Espírito. E nós precisamos então aprender a observar os valores espirituais com quem estamos convivendo. Precisamos entender, para aqueles que não se casaram ainda, que quando forem escolher seu companheiro ou sua companheira, não façam por interesse físico, material, para fortalecer a família, por causa do anel de formatura no dedo, por causa do contexto fisiológico, belo, encantador, mas faça a escolha pela sensação de paz que sente ao estar próximo de quem ama. Porque se trata de sintonia, de complementariedade energética. E eu fico imaginando comigo mesmo, aquele que se desposa a alguém cuja voz é intragável, é irritante, mas tem nada não, e depois me acostuma não. Imagina que é viver 50 anos, 60 anos ao lado de uma pessoa que você não aguenta ouvir a voz. Comece escolhendo pela voz, comece escolhendo pela sensação de bem-estar que sente a estar próximo. Não é preciso se agarrar, é preciso apenas se entreolharem. Eu me recordo que hoje em dia a coisa é mais complicada. As correspondências que eu fazia com minha esposa, eu morando em Cajazeiras, ela em João Pessoa, na época, e demorava 15 dias para chegar a carta. E como a saudade nos apertava muito, a gente combinou mandar cartas semanais. Então a carta que eu mandava hoje só chegava no destino com 15 dias, mas e na próxima semana, antes de eu receber a de lá, eu já mandava outra, para poder toda semana ter carta. Nós vamos ver que até a caligrafia,
Até o nome, o magnetismo do nome da pessoa tem uma sonoridade, tem um encanto especial para as almas gêmeas. Mas não estamos aqui para desvendar quem é quem e quem tem alma gêmea ou não, de forma alguma, porque isso não é importante. O importante é você tratar bem a pessoa que você convive, porque se você trata bem a pessoa com a qual você despisou, aquela pessoa pode ser amarga, mas de tanto você colocar mel, vai adoçar. Porque ninguém resiste à força do amor. E se for a alma gêmea com a qual você esteja em matrimônio, cuide para não perdê-la, porque por incrível que pareça, conviver com a alma gêmea não é segurança, não garante estabilidade no casamento. É de colocar uma grande interrogação. Mas como é que Zandera está dizendo que a pessoa que é casada com a alma gêmea está sujeita a se separar? Está sim. É o caso que nós vamos contar no decorrer da palestra de Ivone Pereira, casado com a alma gêmea e separou-se da alma gêmea várias vezes. Mas quando isso ocorre? Isso ocorre quando eu estou, por acaso, convivendo com a alma gêmea e aquela vivência se torna monótona. Eu não quero paz, eu quero aventura. Eu não quero a melodia da tranquilidade, eu quero agitação. Eu não olho para o interior da pessoa, do companheiro ou da companheira, eu olho para o exterior e percebo que as rugas estão aparecendo, que primeiro os cabelos brancos começaram a pintar. Isso não tem significado nenhum. Se você sente-se bem e está perto, pode trocar o rosto por outro, a roupa por outra. Não pesa nada, é a energia que vai compensar você, mas nós quase sempre trocamos a vivência da alma gêmea por aventuras insípidas. Mas a grande questão no meio espírita, a grande polêmica no meio espírita decorreu de uma pergunta feita ao guia espiritual de Chico Xavier na época, e publicado no livro O Consolador, em que foi perguntado de uma forma direta: Emmanuel, a teoria da alma gêmea é verdadeira? Existe realmente alma gêmea? Existe sim. As almas foram criadas por Deus aos pares, mas uma alma não é metade da outra. E nenhuma alma tem a obrigatoriedade de conviver com a outra. Mas, embora explicasse no livro Consolador, não foi compreendido. Não foi compreendido porquanto, no livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec fez não foi a mesma. Porque se Kardec tivesse perguntado, a teoria da alma gêmea tem fundamento? Existe? Os Espíritos certamente teriam dito, existe sim, mas não perguntou. Perguntou, é verdade que a alma gêmea é metade da outra? Não, não é metade. Percebe que a forma de perguntar trouxe resultados, respostas diferentes? E a alma gêmea tem a obrigação de casar com a outra fatalmente? Não tem. Não existe fatalidade para se conviver com a alma gêmea. Você passa 2, 3, 4, 10 existências sem conviver com a alma gêmea porque não merece. Pode acontecer. Então essa fatalidade não existe. Mas existe alguma coisa espetacular, maravilhosa. Deus, tudo que faz é perfeito. E quando Deus criou a família,
Foi no sentido de nós aprimorarmos o nosso amor. Porque a pessoa com quem eu convivo, já convivi antes. Os filhos que eu tenho, já os tive antes. Isso facilita que eu ame cada vez mais, até eu purificar meu amor e expandir minha família. E tem mais, se um filho meu, se um parente meu, se minha família, de certa forma, uma parte dela ou alguns, um que seja, fique na retaguarda, a família diz: vamos socorrer Beltrano ou Beltrana que tropeçou. É da nossa família. Assim Deus fez a alma gêmea, com essa finalidade, para que ninguém viva só. Está lá na Bíblia Sagrada, está lá no livro Gênesis, capítulo 2. E Deus considerou que o homem não devia viver só. Por que não? Porque no decorrer da evolução, quando um dos parceiros distancia-se do outro, ele tem a obrigação de voltar, pegar nas mãos, reerguê-lo e juntos caminharem para Deus. Mas não há essa obrigatoriedade, é espontâneo. E também não é imediato, passa-se vidas e após vidas. O grande empecilho para nós encontrarmos a alma gêmea, para nós vivermos com a nossa alma gêmea, para nos cultuarmos nossa alma gêmea, é o abençoado e maravilhoso sexo. Abençoado e maravilhoso, mas a sua fascinação leva à heresia do ser humano, ao precipício dos absurdos, à luxúria, a animalidade. É tudo um processo evolutivo. Nós passamos por isso. Chegamos ao estágio hominal, caminhamos para o angelical, mas temos que superar essa fraqueza de buscar a felicidade no sexo. Portanto, Emmanuel tem razão, existe alma gêmea. O livro dos Espíritos tem razão, porque a pergunta não foi ideal. A alma gêmea não é metade, ninguém completa o outro, de forma alguma. E nós mencionamos e vamos repetir, que quando Carlos Toledo Rizzini, Carlos Torres Pastorino, melhor dizendo, o ex-padre, no livro Sabedoria do Evangelho, ele menciona um diálogo de Jesus em Mateus capítulo 19, quando Jesus diz: não separe o homem aquilo que Deus juntou. Não é do meu conhecimento que Deus está fazendo casamento. Então não separe o homem o que Deus juntou. O que quer dizer isso? Deus juntou no ato da criação da alma gêmea, Deus juntou. E que essa alma gêmea tinha que um buscar o outro para que os dois juntos cheguem à perfeição. Mas um não é metade do outro. Não separe o homem aquilo que Deus juntou. O propósito do ser humano é buscar o quê? O lenitivo do amor tranquilo e sereno nos braços da alma gêmea. Questionado, Emmanuel, ele não quis polemizar. Então o que fez Emmanuel? Ele resolve então publicar há 2000 anos, em que ele conta, relata a história das almas gêmeas Públio Lentulus Cornélius e Lívia, em que ele, vivendo com a alma gêmea, se encheu de ciúmes por um processo de inimigos que criaram uma situação que ele imaginou a possibilidade da sua esposa Lívia estar traindo, e ele deixou de
de dormir com ela, de conviver com ela. 25 anos passaram separados fisicamente, por conta de uma mentira que Públio Lentulus considerou como verdade. E com isso, Lívia adentra o cristianismo, santifica-se, evolui, e Públio Lentulus, que era alma gêmea, fica na terra, enquanto Lívia vai morar em outras estrelas. Conta-nos Divaldo Franco que Emmanuel, que era o mesmo Públio Lentulus, quando se enche de saudade, viaja no espaço para ter um colóquio com sua alma gêmea que está tão mais evoluída. Então o que fez Emmanuel para responder aos espíritas que não compreendiam o que é alma gêmea? Publicou também o livro Renúncia, que no livro que eu possuo, na página 9, no início do livro, Alcione, um espírito de grandiosa beleza, que está habitando um planeta no sistema Sírius, a 8,6 anos-luz da Terra. Um planeta cuja bênção da luz dos sóis, 3 sóis, circundam a abóbada celeste, com cores diferentes, transformando os horizontes extraordinários. E Alcione se ausenta desse paraíso para ir visitar sua alma gêmea nas trevas, Pollux. É essa a finalidade da alma gêmea. É jamais ninguém estar sozinho para sempre. É também a possibilidade de alguém que avançar, voltar para recuperar aquele que caiu. E ela vai até o umbral ao encontro do seu grande amor, Pollux. Pollux chora, ajoelha, abraçam-se, beijam-se. E ele diz que precisa nascer de novo para pagar seus crimes, porque ele sucumbiu sucessivas vezes por causa do sexo. É o nosso calo, de um modo geral, é nosso calo o sexo. E ele implora: Alcione, tenha compaixão de mim, nasça também para me fortalecer, para que eu vença as tentações. E Alcione promete fazer todo o esforço possível. E ele, que estava abraçado a ela devolve-o para mentores que o trazem do umbral para a terra, para o renascimento, para a reencarnação. E ela volta para Sírius, onde fala com Antério, o seu mentor espiritual, pedindo-lhe permissão para encarnar na terra e socorrer sua alma gêmea. Antério diz assim: Alcione, você já evoluiu tanto. E Pollux está muito apegado à matéria. Ele vai forçar você a sucumbir nos excessos físicos do sexo exacerbado. Mas eu preciso socorrê-lo. É minha alma gêmea, porque nós dois, página 9 do livro meu, nós dois fomos gerados no mesmo instante por Deus. Ela pediu com tanto amor que recebeu autorização de nascer, mas numa condição: ela não iria se casar com ele, porquanto ele era falível, sujeito a tropeçar, sujeito a empurrá-la para o precipício pelos seus descontroles emocionais. Por isso,
ele teria de ingressar na ordem eclesiástica, porque o celibato ia botar um freio nele, uma camisa de força nele. E ela iria surgir como uma espécie de amiga, que iria dar forças para que ele vencesse as tentações. E assim foi feito. Ele nasce, reencarna no planeta, e Alcione renasce como filha de Madalena, e torna-se uma moça muito bela, muito prendada. E essa família de Madalena, com Alcione, era uma família muito amorosa. E quando souberam que a serviçal descansara de um garoto deformado, ia jogá-lo na lata do lixo, não, você não vai fazer isso, nós criaremos o garoto, e colocaram o nome dele de Rob, e tornou-se irmão de criação de Alcione, e cresceram. Nessa época, o mentor espiritual de Chico Xavier, Emmanuel, estava também encarnado na terra, chamava-se Padre Damiano. E Alcione, a jovem, sendo sua família muito pobre, muito necessitada, fez umas aulas de música e saiu com seu irmão de criação adotivo, Rob, para cantar na porta da igreja, angariar algumas moedas. E depois, o padre Damiano pede para cantar no coro da igreja. Até que um dia, chega o sobrinho do padre Damiano, o padre Carlos, feliz, que agora era sacerdote, era padre, podia celebrar, mas quando seus olhos se cruzam com os olhos de Alcione, a sua alma gêmea, ele estremeceu nas estruturas. Era deslumbrante para a sua alma, impactante para a sua alma. Era a vibração dela, era o olhar dela, era a energia dela, era tudo. Tornaram-se grandes amigos, e ela sempre aconselhando a exercer o cargo de padre. Ele disse: sabe de uma coisa? Vou dizer a verdade. A culpada de tudo é minha mãe. Por que, padre Carlos? Não me chame de padre, chame só de Carlos, que nós somos íntimos. A minha mãe foi culpada que me encaminhou para ser sacerdote. Carlos, não diga isso. Deus determinou para você a prova do celibato. Eu tenho intuição disso. Você não deve casar nessa existência, deve vencer as tentações da carne. Nem tampouco eu devo casar. Eu tenho plena intuição, convicção disso. Mas ele tornou-se apaixonado, cheio de paixão, o fogo do desejo chegou nele. Você tem que se casar comigo, eu abandono a batina. Não faça isso, Carlos. Então o romance de renúncia é a grande renúncia dela. Renuncia a viver um casamento quando o motivo maior era preservar o processo evolutivo do seu grande amor. Carlos se revolta quando vê que ela não o aceita como marido. Revolta-se e mesmo assim abandona a batina, e a primeira mulher provocante que aparece no caminho, ele se casa com ela e se dá mal. Se dá mal porquanto não existia o verdadeiro amor. Existia apenas a atração física. E a atração física não resolve o problema. Pode resolver temporariamente a paixão, que tem uma duração de um ano, 2 anos, quem sabe. O processo, a vida se desenrola com Alcione, na pobreza, a mãe adoece, e o grande amor da sua mãe, que era Cirilo, vai fazer uma viagem e há uma armação para destruir os laços matrimoniais da mãe de Alcione
com Cirilo. Forjam que Cirilo morreu no naufrágio e que Madalena morreu de varíola. E com isso, Susana casa-se com Cirilo, uma prima. Mantém o segredo durante anos e anos, até que um dia, quando a mãe de Alcíone está na hora da morte, está se ultimando, a família de Cirilo diz: vamos até a casa da nossa serviçal, que era a filha que ela não dizia. Na serviçal Alcíone, vamos descobrir onde é a casa dela, porque a mãe dela está muito doente. Quando chega lá para visitar, a mãe dela, Madalena, era a esposa legítima do Cirilo. Cirilo teve tanto ódio porque a Susana tomou de mentiras, com mentiras, que teve um problema no cérebro, um AVC, e morreu em decorrência disso. O fato é que no caminhar da vida, no final da vida, o padre Carlos, que abandonou a batina, que se casou, que teve 2 filhos, se revoltou porque a mulher o traiu, volta a ingressar no sacerdócio, agora como frade José, Frei José. E Alcíone, também sem notícias dele, ingressa na Igreja Católica como irmã religiosa e recebe a alcunha de Maria de Jesus, o crucificado. Recapitulando, nós temos a vida em que Pólux reencarna com o nome de Padre Carlos, Alcíone reencarna com o mesmo nome Alcíone. Padre Carlos ingressa no sacerdócio para vencer o seu impulso sexual, para controlar seus desejos. Passa um tempo sacerdote, abandona a casa, tem filhos, abandona, retorna para o sacerdócio, agora como Frei José. Alcíone agora recebe o nome de Maria de Jesus, o crucificado. Um dia, o convento recebe a visita do Frei Osório, e Frei Osório pede autorização à superiora, que era ela no momento: irmã Maria de Jesus crucificado, eu quero ter liberdade com as freiras. Aí você fecha os olhos. Era um tarado, o Frei Osório. Ela disse: eu não vou permitir, a senhora está me afrontando, eu vou entregar seu nome ao Santo Ofício, e você vai ser punida como herege. Eu tenho um amigo muito forte no Santo Ofício da Inquisição. E leva o nome dela, Maria de Jesus crucificado, para o antigo Padre Carlos, que agora é Frei José. Ele não sabe que aquele nome se tratava de Alcíone, agora religiosa, e autoriza que ela seja punida severamente, porque desrespeitou o frade, um superior. E autoriza que ela seja colocada numa clausura, desculpe, e nessa clausura ela devia se alimentar só de pão e água. Passou 10 meses, contraiu tuberculose, e quando estava se ultimando, compareceram o Frei Osório e o antigo Padre Carlos, seu grande amor, sua alma gêmea, agora com o nome de Frei José. Ela, naquele momento, depois de 10 meses, com tuberculose, a pão e água, estava irreconhecível. Era um farrapo humano, febril, nos seus últimos instantes da vida física. Mas ela o reconheceu e disse: meu grande amor, Carlos. E ele então desmorona em choro e em pranto. Falhei novamente, fracassei novamente. Me perdoa, eu não tenho que te perdoar, eu te amo sempre. Juntos nós iremos a Deus, tenha paciência, Deus é misericordioso.
Quem lhe renuncia fica impactado com tanta grandeza espiritual. Então essa história de alma gêmea, existe a obrigatoriedade de viver junto? Vírgula. Alma gêmea que é uma vida tranquila? Vírgula. Que sempre estão juntos? Vírgula. Depende da forma como a gente trata aquela pessoa com a qual estamos convivendo. Vamos agora nos reportar aos fatos ocorridos com Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira, essa médium extraordinária, que se lembrava das 5 últimas existências. E que, nessas 5 últimas existências, 3 vezes, 3 existências, ela conviveu com sua alma gêmea. A princípio nós diríamos, mas que felicidade, conviveu com a alma gêmea, que coisa boa, que paraíso. Não é verdade. E é verdade também. Se o casal de almas gêmeas tem o prazer do encontro, da complementaridade do coração, vai ser um paraíso. Mas se um dos estiver ainda apegado à tara sexual, então há um desequilíbrio, uma desarmonia. E o que aconteceu? Nas 5 existências, 3 ela conviveu com a alma gêmea. Quando ela está com a alma gêmea, casa-se com ela, mas ela se encontra, essa que era Ivone Pereira, se encontra com alguém conhecido dela de existência anterior, abandona a sua alma gêmea pelas atrações do sexo e foge com esse outro. E a sua alma gêmea, com desgosto, se suicida. Na outra existência, voltam de novo juntos, a alma gêmea da família do Guzman. Convivem, mas ela então se apaixona pelo vizinho. Você não sabe que o vizinho é mais bonito? Em João Pessoa eu morava na Rua da República, e a nossa casa tinha no quintal tinha uma goiabeira, mas a goiaba mais gostosa era do vizinho. Eu me subia no muro, quebrava os vidros do muro, andava sobre o muro, vendo a hora de me cortar, para roubar a goiaba da goiabeira do vizinho, porque era melhor. Essa fantasia, essa ilusão de aventuras é o que prejudica a todos nós. E ela, Ivone de Pereira, nessa segunda existência que vive junto com o marido, ela foge, ela tem um relacionamento com o vizinho Marcos, engravida dele, mas fica tão envergonhada que também se mata. Na última existência das 5 que ela se lembra, ela viveu em Portugal, de novo com sua alma gêmea, mas a tara sexual dela permanecia. Ele evoluiu mais que ela ficou na retaguarda. Ele, Roberto de Canalheiras, era médico, pediatra, cuidava de crianças com tuberculose. E ela, novamente tentada pelo sexo, trai o marido. Ele descobre, triste, manipulando os ingredientes para tratar do bacilo de Koch, ele se deixa contaminar pelo bacilo e morre tuberculoso, tanto ele quanto a filha do casal, chamado Lalita. E quando ela toma consciência da besteira que ela fez, que o marido morria tuberculoso e a filha que ela adorava, Lalita, morria tuberculose, ela se atira nas águas escuras do rio Tejo, em Portugal. E nós espíritas, muitas vezes, por equívoco, dizemos:
quem morre por suicídio vai renascer doido, maluco, não sei, nada disso. Nasceu equilibrado, normal. Mas o sofrimento dele era ser médium. Então médium não é coisa fácil não. Como ela por várias vezes se matou, o encaixe perispírito-matéria estava frouxo. E todas as noites que ela ia dormir, saía do corpo. E ela tinha a sensação da morte. Porque quando ela saía de uma maneira rápida, o corpo ficava enrijecido, entrava em estado de catalepsia, era tida como morta, sentia a sensação da morte e a vontade de querer viver, e isso dia após dia, mês após mês, ano após ano, até que ela superou isso. E começou a trabalhar na doutrina espírita desde pequena, passando mensagens psicografadas de homeopatia, curando necessitados, mensagens mediúnicas, romances extraordinários. Ou seja, tem duas formas de pagar nossas contas. Uma, fazendo o bem. Outra, cruzando os braços e o chicote machucando nossas costas. Ou seja, só se evolui por duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Ela escolheu pelo amor. E então, Ivone Pereira recebia a visita de Roberto de Canalhejas, aquele que na última existência em Portugal, convivera com ela como alma gêmea, ficava ao lado dela triste e dizia para ela: eu quero somente olhar para você. Mas quando eu olho para você, me lembro da vida passada. Quando olho para Lalita, eu me lembro que eu me matei. Em 1931, ele chegou e disse para ela: eu estou muito triste, porque eu vou reencarnar e vou deixar de lhe ver, porque eu me contento só de olhar para você. E ele reencarna na Polônia, em Varsóvia. E um dia, as colegas do Centro Espírita disseram assim: Ivone, coloca teu nome nessa relação que nós estamos mandando para a Europa inteira, para trocarmos correspondência e cartões postais. Todo mundo colocou, coloque. Ela pegou, botou Ivone, mas vai botar Pereira? Eu vou botar o meu sobrenome que eu tinha quando vivia no Justiça Passada, Guzman, Ivone Guzman. Botou o nome e essa relação foi para a Europa. Quando voltou, chegou um cartão postal da Polônia, de Varsóvia. E se estabeleceu uma correspondência amorosa entre esse jovem polonês e ela. Era a alma gêmea que tinha retornado. Ele, 35 anos mais novo que ela, apaixonado, querendo conhecê-la, e ela se escondendo no Rio de Janeiro. Eu vou arranjar uma viagem da Polônia para o Brasil, quero lhe ver. Ela se escondia. Mas à noite, ela como médium de desdobramento, saia do corpo e ia até Varsóvia se encontrar com ele. Ele, quando ia dormir, se encontrava com ela em espírito. Era um namoro maravilhoso, belíssimo. E ele disse nas cartas: quando eu olhei para aquele nome Guzman, estremeci, alguma coisa me falou a alma. Era um nome que ele tinha na vida passada. Ela disse: quando eu li, recebi seu cartão, mesmo sem entender a língua do Esperanto, a sua caligrafia não era estranha a mim e me tocou de emoção. Queridos amigos e irmãos, Deus é sábio, ninguém está só. O amor é a mola mestra do universo. Vamos aprender a amar a todos e a tudo, porque se fizermos assim, estaremos em consonância com João, o evangelista, na sua primeira epístola, quando disse: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que Jesus nos abençoe.